O México Sem Segredos é uma série de vídeos que nos permite aí, nos dá a oportunidade de nos aprofundar em temas com o nível de detalhe que eles merecem, tá? Então são vídeos mais técnicos, mais densos e tendo interesse em outros temas, todos eles estão condensados numa opção dentro do nosso blog, né, que tem um nome aí de México Sem Segredos. Então explorem ali à vontade aí a série de vídeos que a gente oferece através dessa categoria, tá? Hoje o nosso tema vai ser nossa plataforma de desenvolvimento Mesh XPA, mais especificamente dentro do ecossistema de um dos nossos parceiros, que é a Cigan Software de Gestão. A Cigan Software de Gestão tem um produto que é um RP Cigan. O RP Cigan hoje ele está entre os 5 mais utilizados RPs do Brasil, segundo pesquisa realizada pelo portal RP, e mais recentemente recebeu um prêmio aí de melhor RP do Brasil para médias e grandes empresas, através de pesquisa realizada aí com clientes finais, né? Então, mais informações, por favor, consultem aí o site da Cigan. Vou deixar aí o link aí para vocês na descrição do vídeo e no blog, no nosso blog também, tá bom? O RP Cigan, além de ser desenvolvido com a tecnologia da Mesh Software, né, o Mesh XPA, ele também possibilita que tanto a rede de parceiros quanto os clientes finais possam utilizar as características low-code da plataforma Mesh XPA para desenvolvimento de customizações, possibilitando aumentar a aderência da utilização do software aos processos da empresa, automatizar mais processos dentro da empresa, né, diminuir trabalhos manuais, enfim, fazer mais desenvolvimentos aí através de complementações e alterações, inclusive, do RP, né? Além das características low-code que a plataforma oferece, que entre elas, né, destaco aí a facilidade no aprendizado e a alta produtividade de desenvolvimento, né? Por si só, adquirir o RP Cigan, você já tem alguns benefícios indiretos pelo fato de você ter uma empresa que usa uma plataforma low-code para desenvolver o seu produto e não vai sofrer com todos os problemas de falta de mão de obra e atraso nas entregas, né, e dificuldade na evolução do produto, se comparado com empresas que utilizam tecnologias de código que vão sofrer muito com esse tipo de situação, né? Então a Cigan ela já é privilegiada por esse motivo e indiretamente isso se estende aos clientes que adquirem o RP. Além disso, o próprio cliente pode utilizar essa tecnologia para desenvolver complementos do RP ou alterar comportamentos do RP segundo as suas necessidades, né? Além de toda essa gama aí de benefícios, né? A Cigan, através da genialidade aí da sua equipe, né, ela produziu uma série de conectores, né, um conceito de conectores que facilita muito o desenvolvimento dessas customizações e possibilita alterar comportamentos do RP para fazer essas adaptações, né? E isso é muito poderoso, né? Chama atenção aqui, principalmente pelo fato dessas customizações elas ficarem desacopladas do RP, de forma que você consegue atualizar as versões do RP Cigan sem necessidade de dar manutenção nas customizações. E isso tem um benefício incrível se comparado com outras tecnologias que às vezes até impedem de você fazer a atualização do RP por conta de você ter muita customização que você tem que fazer atualizações, que você tem que dar manutenção. Então você acaba atrasando atualizações, deixando de ter os benefícios da evolução que o RP te entrega, porque você tem customizações que você não pode ficar sem e você, né, tem dificuldade de dar manutenção ali. Então, esse benefício ele é quase único, né, dentro dos principais RPs de mercado, porque em sua grande maioria eles são feitos
através de tecnologias que dificultam muito você fazer esse desenvolvimento de forma desacoplada, né, no mesmo nível que é feito com o RP Cigano, né? Então, o fato de ser desacoplado, o fato de entregar uma alta produtividade e ser fácil de desenvolver, né, o conjunto desses fatores entrega aí uma solução fantástica para o mercado, né, e é um pouco disso que nós vamos ver aí nessa edição de hoje aí do Magic Sem Segredos, ok? Eu vou deixar vocês então agora na sequência com o vídeo, né, que foi gravado pelo Manuel Frederico, né, o nosso analista, desenvolvedor sênior aí, né, também conhecido como nosso Magic evangelista, né? Ele vai apresentar em detalhes aí a partir desse vídeo que vem na sequência, todo um exemplo de desenvolvimento de ponta a ponta para que vocês conheçam toda a metodologia e todos os passos que uma customização tem, né? Obviamente nós vamos tratar de um exemplo mais simples para que seja possível dentro de um vídeo, apesar de longo, né, ser um vídeo curto, né, se comparado a um trabalho real aí, né, de desenvolvimento. Então ele vai realizar realmente um desenvolvimento aí em torno de 1 hora, né, de ponta a ponta. Ele vai desenvolver aí e juntamente com as explicações, né? Obviamente, se ele tivesse só desenvolvendo, seria até mais rápido, né? Mas juntamente com as explicações, ele vai apresentar passo a passo para a gente aí. Ok? Bom, pessoal, então esse era o recado que eu gostaria de dar, essa introdução que eu gostaria de fazer para contextualizar melhor aí esse vídeo, e vejo vocês aí numa próxima edição do Magic Sem Segredos ou em outro conteúdo aqui do nosso blog. Um abraço. Olá pessoal, bem-vindos a mais esta sessão do Magic Sem Segredos. Meu nome é Manuel Frederico, eu trabalho com desenvolvimento de sistemas aqui na Magic Software Brasil. Hoje nós vamos fazer um vídeo especial de Magic Sem Segredos em parceria com a Cigan Corporativo. Então o nosso vídeo de hoje será dedicado a vermos como é simples e fácil customizarmos o RP Cigan usando a plataforma da Magic, Magic XPA. Como a maioria de vocês já devem saber, toda a solução de gestão do RP Cigan ela é desenvolvida e mantida com a plataforma da Magic, o produto Magic XPA, uma plataforma low-code para desenvolvimento de soluções para desktop, para web, para mobile, todo tipo de dispositivo, né? Notebook, estações, tablets, smartphones. E o produto Cigan ele já é concebido num conceito que permite acoplarmos customizações para alterarmos ou estendermos funcionalidades do produto. E o nosso foco hoje é justamente esse, né? Como que a gente cria uma customização, acopla ela e estende a funcionalidade de um determinado módulo ou do produto inteiro do RP Cigan. Bom, primeiro, vou mostrar para vocês então o nosso Cigan, aqui, a tela do Cigan 11. Nesse vídeo de hoje, nós vamos focar no módulo chamado Gestão de Serviços, mais especificamente na questão da ordem de serviço, tá? Então, esse menu do RP Cigan, ele dá acesso aqui ao nosso cadastro de OS. E nós vamos, então, criar uma customização. Nós vamos, por exemplo, adicionar a essa tela um botão. Esse botão vai disparar uma nova rotina, né? Uma rotina que não é estándar da instalação do produto. E aí nós vamos, através dessa rotina, executar algumas atividades, né, representando uma regra de negócio específica dessa implantação. Não vai ser nada muito complicado, muito demorado de fazer. E nós vamos ver então, através dessa customização, como que é fácil desenvolver e acoplar uma nova funcionalidade ao produto. Tá? Então nós vamos partir da tela de OS, nós vamos acrescentar
um botão para disponibilizar essa nova funcionalidade nessa tela. Tá? Deixa eu fechar aqui a nossa tela de iOS, vou minimizar um pouquinho o Cigam. Quais são os nossos primeiros passos? Bom, nós temos no produto Cigam, tá? Se você for lá na instalação, na árvore de pastas de instalação do Cigam, nós temos uma pasta chamada CDK, Cigam Development Kit, e aqui nós temos uma ferramenta chamada CG Conectores, que inclusive ela já está aqui disponível. CG Conectores é uma ferramenta que ela é distribuída com a versão do produto, atualizada a cada lançamento de nova versão ou Service Pack. E justamente ela lista todos os pontos, né, de possíveis customizações que estão disponíveis na sua versão Cigam. Então, de todos os modos, de todas as telas, né, tudo está documentado e é listado, né, é fornecido através dessa ferramenta para que a gente conheça onde que nós podemos criar customização. Por exemplo, eu estou interessado em fazer uma customização na ordem de serviço. Então aqui eu vou pesquisar pela palavra ordem. Aí nós temos várias opções de ordem de serviço, ordem de compra, ordem de produção. O meu interesse no momento aqui é a ordem de serviço, tá? Então, eu vou pegar essa opção aqui, que é a opção do ponto de entrada interativo. Quando tem uma opção, por exemplo, como essa aqui, que começa por um ponto, é um serviço do Cigam, é uma API do Cigam, né, que ele fornece para criar ordens de serviço, por exemplo. Mas eu quero, justamente como eu quero customizar a interface do usuário, aquela tela, eu vou pegar essa opção aqui, ordem de serviço. E nós temos vários pontos, né, de customização. A nomenclatura deles é documentada no produto, tá, para que você possa conhecer o significado de cada uma. Então tem um ponto de customização, por exemplo, quando a rotina está iniciando, quando a rotina está finalizando, quando você está posicionado sobre um determinado campo da tela, pode customizar alguns campos também. Quando um registro acabou de ser lido da base de dados ou quando ele acabou de ser gravado. Então tem vários pontos distintos, né, que nós podemos customizar. No nosso caso aqui, eu estou de olho nesse ponto aqui chamado PB. Tá? PB é Push Button. Então nós temos um Push Button aqui que é justamente para o cabeçalho da OS. Tá? Então eu vou pegar essas 4 informações aqui, que são o mesmo ponto de configuração, né? Só que são 4 propriedades distintas, que eu vou explicar ela para vocês depois, a funcionalidade de cada uma. São 4 propriedades de um mesmo ponto de integração, que é um botão. Eu posso adicionar um botão na tela de cabeçalho da OS. Então eu vou pegar essa informação aqui, vou exportar como nome lógico e vou anotar isso aqui à parte, porque eu vou usar isso posteriormente. Então eu vou tomar nota aqui dessa propriedade, dessa outra também. Peguei a mesma, né? Faltou só o copy lá. Então, eu vou explicando depois na hora de usar para que serve cada uma delas. E essa 4ª propriedade aqui. Tá? Então eu vou customizar adicionando um botão no cabeçalho de OS. Muito bem.
Vou manter aqui o meu programa de conectores aberto, mas eu não vou precisar dessa ferramenta mais por enquanto. Dentro dessa minha customização, vamos retornar ao SIGAM. Tá? Vou abrir novamente aqui a ordem de serviço. Eu vou necessitar ter acesso a algumas informações do SIGAM para poder fazer a minha customização. Tá? Isso é definido por regra de negócio. Posso precisar ou posso não precisar, mas no nosso caso aqui, nesse exemplo que a gente está criando, nós vamos precisar de duas informações. Nós vamos precisar do número da OS, por exemplo, esse aqui é o OS 143005, e aqui vamos precisar do código do cliente. Tá? Eu preciso capturar essa informação do SIGAM na minha customização. Então eu vou usar uma outra ferramenta, essa ferramenta está aqui na própria tela, tá? Do RP SIGAM, que é o depurador. Tá? O depurador ele nos dá acesso instantâneo a todo o ambiente do contexto atual que eu estou executando, a rotina que eu estou executando, a interface que eu estou, eu consigo fazer uma inspeção completa dessas informações. Então eu venho aqui em variáveis e ele está mostrando para mim tudo que eu tenho ativo nesse ponto, tá? De dados e tabelas e variáveis que estão ativas e sendo usadas nesse momento, incluindo todos os campos da minha tela e também os itens ocultos, né? Aqueles que não estão propriamente sendo exibidos na tela, mas eles existem nesse programa. Então, por exemplo, aqui ó, o SIGAM ele dá o nome da variável, ele diz se ela é uma variável de memória, se ela é de uma tabela de dados, qual que é o nome, o tipo, a massa, está tudo explicado aqui pelo depurador SIGAM. No meu caso, eu estou buscando então o número da OS, tá? E o código do cliente, que são justamente essas duas informações aqui, ó, número da OS 143005 e código do cliente 010506. Então vamos lá. Na minha lista eu vou encontrar, né? Normalmente a gente vai olhar aqui pela parte do dado, vai nos ajudar a localizar a informação que eu estou buscando. Okay. Então, por exemplo, se eu for olhando aqui, né, consultando aqui, ó, todos os campos da tabela da ordem de serviço, eu tenho uma coluna chamada aqui, ó, ordem serviço cliente. Ordem serviço cliente é justamente o campo do programa que está contendo nesse momento o código do cliente. Então eu vou anotar essa informação porque ela vai ser útil para mim. Então aqui o código do cliente ele está nesse campo, né? Já achei um campo que eu preciso. O outro justamente é o número da OS. O número da OS, acredito que ele está mais para cima aqui, ó. Esse aqui é o número da OS. Código cliente, número da OS. Outra informação que vai ser útil para mim também é justamente o tipo de dado que contém essa informação no programa do SIGAM. Então, ele é um dado numérico de até 6 dígitos. Então, vou botar aqui só uma anotação. E o código cliente é um alfa de 6 posições maiúsculas. Então, vou botar aqui também uma anotação, alfa 6. Tá? Então eu já coletei as informações que eu precisava para iniciar a minha customização. Claro, é uma customização pequena aqui nesse vídeo que a gente está fazendo. Então eu coletei a informação do ponto onde eu vou customizar e de informações que eu necessito acessar
do programa para poder dar sequência na lógica da minha customização. Então, nesse momento, eu posso fechar aqui o depurador, vou minimizar o Cigam, tá? Essa aqui é a pasta do Cigam CDK. Como que a gente faz a customização? Então, nós vamos usar, para criar a customização, para criar o conector, justamente a mesma ferramenta que a Cigam utiliza para criar e dar manutenção ao RP Cigam, né? Nós vamos usar o Magic XPA. Então, o Magic XPA é uma plataforma criada e distribuída pela Magic Software para desenvolvimento de aplicações multiplataforma, multisistema operacional, multidispositivos de interface, okay? Incluindo, claro, o Cigam, que a gente está vendo aqui um exemplo de Cigam na sua versão desktop. Então eu vou criar aqui, na pastinha do meu Cigam, eu vou criar uma subpasta chamada Customizações. Customize, pode ser assim. Tá. E aí, na nossa ferramenta, Magic XPA, eu vou abrir um novo projeto de desenvolvimento. Tá? Vou chamar ele de Magic, sem segredo, conector Cigam. E vou criar justamente dentro daquela pasta lá que eu acabei de gerar agora no Windows Explorer. Okay? E aí a gente abre a IDE do Magic XPA. Então, o Magic XPA é uma ferramenta low-code para a criação de sistemas e aplicações. Ele é concorrente direto, para você ter uma noção, ele é concorrente direto de outras ferramentas de desenvolvimento, como Visual Studio da Microsoft, RAD Studio da Embarcadero, enfim, ele está nessa categoria, né? Conjunto de ferramentas para desenvolvimento de sistemas e aplicações. Ele tem um conceito low-code, tá? Então uma ferramenta livre de linguagem, ele não tem uma linguagem de desenvolvimento. Todo o desenvolvimento no Magic XPA é orientado a tabelas de instruções. Essas tabelas elas ficam dentro de repositórios. Então, todos os objetos que compõem o projeto, eles estão centralizados nesses repositórios por afinidade. Então, modelagem de dados vão ficar aqui na parte de modelos. Todos os data sources para leitura e escrita de informações, como bancos de SQL, arquivos JSON, arquivos XML, eles vão ficar aqui na parte do repositório de dados. Rotinas de regras de negócio ficam todos nesse repositório de programas. E determinados outros tipos de objetos que a gente tem vão ficar no seu respectivo repositório. Tá? Então tudo é concentrado e tudo é consistente com uma única interface e um único fluxo de desenvolvimento. Então a gente vai criar, por exemplo, agora um programa Magic XPA, e independente de qual é a regra de negócio que a gente vai implementar, a estrutura do programa é sempre a mesma, ela sempre se mantém. E, muito importante, ela é agnóstica por plataforma. Então, se eu estou desenvolvendo para desktop, ou para iOS, ou para Android, ou até mesmo para web, a estrutura de desenvolvimento da lógica de negócio, ela segue sempre o mesmo fluxo. Ponto de entrada, ponto de conexão, interface com o usuário, ponto de encerramento. Então, é um desenvolvimento único que vai produzir metadados, né? Então, todo o nosso projeto ele não é compilado ao seu final em um pacote executável do sistema operacional, ele é compilado em um pacote proprietário do Magic XPA, chamado de metadados, que aí ele vai ser executado então pelo engine, pelo runtime daquela plataforma. Então, um único metadados com a mesma codificação,
Ele pode ser executado tanto pela versão iOS do Runtime XPA, quanto pela versão Windows do Runtime XPA, quanto pela versão JavaScript, quando no caso a gente está fazendo desenvolvimentos para o web. Então nós temos um Runtime JavaScript do XPA, Android, nós temos para outros sistemas operacionais também, Linux, por exemplo, se todas as rotinas não forem interativas, né, elas forem todas em background, a gente pode inclusive submeter isso ao Runtime Linux do XPA. Então, o metadado produzido ele é sempre o mesmo, tá, por todas essas plataformas, e a ferramenta também está preparada para múltiplas interfaces, múltiplos dispositivos de interface com o usuário. Nesse vídeo aqui a gente está focando no Cygam 11 Desktop, então nós vamos fazer uma rotina para essa plataforma, Windows Desktop. Criei um projeto para minha customização, aqui em cima está o nome dele, né? MSS Conectores Cygam. Minha primeira ação, tá, é retornar lá naquela pasta CDK, e nós vamos ver que a gente tem um arquivo que a Cygam distribui chamado defaultproject.xml. Defaultproject é uma coleção de objetos Cygam que a gente sempre incorpora na nossa customização, porque eles que vão nos dar acesso, tá, às APIs Cygam disponíveis para customização. Então, através desses objetos, a gente vai poder acessar as tabelas do Cygam dentro do Magic XPA, a gente vai poder acessar os programas, né, de APIs do Cygam, tanto as interativas quanto as não interativas, dentro da nossa customização XPA. Nós vamos poder acessar funções, tudo que o Cygam disponibiliza no seu CDK vai estar disponível para nós, desenvolvedores de customizações, simplesmente tendo acesso a esses objetos que estão publicados aqui. Então, de posse dessa informação, tá, é um arquivo XML, o que eu vou fazer? Meu primeiro passo, então, que eu acabei de criar o projeto de customização, eu vou File, Export, Import, eu vou importar aquele pacote. Tá? Então aqui eu vou dar um F5, aquele mesmo F5 que você conhece do Cygam. Eu vou até a pasta do CDK e vou importar o Default Project. Tá? O Default Project ele está importando agora, ele vai importar referências do CG Gateway, CG Kernel e assim por diante, né, CG Functions, todos aqueles módulos, né, cabs que são disponibilizados no Cygam. Agora, no meu CRR, que ele estava apenas com uma referência externa, ele está com 5, justamente porque ele faz a referência externa aos módulos Cygam, que eu necessito na minha customização. Se eu quiser acessar uma tabela de dados, se eu quiser acessar uma rotina do Cygam, né, eu necessito desses módulos aqui. CG Data, CG Functions, CG Kernel e CG Gateway. São os módulos que ele importa. Tá? Aí eu volto aqui para o repositório de programas. Ele inclusive já importou um programa que o módulo necessita, né, que é um programa que a gente usa para fazer a pré-carga desse módulo dentro do Cygam. Nós vamos então agora criar o nosso programa, criar a nossa customização. Nós vamos criar um programa simples, que será acionado por um botão, tá? Por um botão na tela de iOS. E o que nós vamos fazer nesse programa? Nós vamos fazer uma pequena estatística, nós vamos sumarizar informações daquele determinado cliente, daquela OS, sabendo quantas OS abertas ele tem, quantas eles têm fechada, qual foi a data da primeira OS e qual foi a data da última OS. Tá? Então aqui nós temos uma pequena consulta, tá? Para esse vídeo de demonstração. A gente vai executar isso
e vamos exibir na tela do Cigam um sumário desse cliente da OS. No caso aqui, se nós voltarmos lá para o Cigam, né, se eu estou posicionado nessa OS, é um sumário desse cliente aqui, 010.506. Se eu estiver posicionado em outra, aí é de outro cliente, tá? Muito bem. Então aqui no nosso Magic XPA, eu vou criar um novo objeto. Eu estou no repositório de programas, então é um novo programa. Eu vou dar um nome para esse objeto, sumário OS do cliente. Vou dar um nome público, stat OS cliente, e eu vou anotar esse nome público, que eu vou precisar dele posteriormente, tá? Então, meu nome público é stat OS cliente. Marco ele como externo e vou abrir esse objeto para começar a programar, tá? Então eu abro ele com a tecla F5. Aqui eu decido se eu vou fazer uma rotina interativa ou não interativa, tá? No nosso exemplo aqui eu vou escolher uma não interativa, então eu vou escolher ela do tipo batch, que ela não vai ter interação com o usuário. E aí nós temos essa estrutura de 3 abas, né? DataView, lógica e formulários. Toda a definição de dados e armazenamento e acesso a conteúdo externo são feitas no DataView. Independente do programa, né, da lógica de negócio que você quiser implementar, isso é sempre estruturado da mesma forma, né? Porque o Magic XP é uma plataforma low code, então ele já tem pré-definições para a gente seguir e ele vai permitir com que isso a gente apenas preencha o mínimo de informações e o runtime, né, o engine daquela plataforma, saiba como executar aquela regra de negócio. Então aqui no DataView é a definição de toda a área de armazenamento, né? Variáveis de memória, parâmetros de input e output, acessos externos a tabelas de dados, diversos bancos, inclusive misturados, né? Tabelas de um banco e tabelas de outro banco. Na parte de lógica é justamente onde a gente vai criar handlers para os pontos de execução desse programa e acrescentar a nossa lógica nesses handlers. E quando necessário, basicamente quando a gente escolhe uma interface interativa, a gente vem aqui para os formulários para desenhar as interfaces com o usuário, tá? Por exemplo, se eu abrir o editor de formulários, eu vou desenhar a interface com o usuário aqui. Como eu estou optando por uma interface não interativa, né? Task Properties é não interativa, eu não sou obrigado nesse momento a criar uma interface, né? Então nós vamos criar aqui no DataView, nós vamos criar 2 variáveis na nossa customização, justamente para guardar o código do cliente e o número da OS, tá? Então aqui eu vou criar justamente com esse nome. O Magic XPA ele é muito livre nessa questão de nomeação dos objetos, porque todo objeto, né, ele tem um ID interno, né, interno serial number, que é quem realmente o runtime faz referência. Então o nome, a gente não tem restrições, por exemplo, nós podemos usar acentuação, podemos usar espaços, etc. A Cigam, tá, ela distribui um documento chamado PDC, Padrão de Desenvolvimento Cigam, onde ela pré-define regras, tá? Inclusive para nomeação de variáveis, de campos e tabelas. O objetivo, na verdade, é apenas padronizar o ecossistema Cigam, né? Não se trata de uma restrição da plataforma, mas ela quer padronizar, então ela vai sugerir que você crie sempre uma variável de memória iniciando pela letra V, que um parâmetro de input e output comece pela letra P e assim por diante. Isso tudo está documentado aqui no PDC. É um documento que você deve ler sempre antes, né? Quando você está iniciando no mundo de customizações Cigam.
é importante, antes mesmo de você começar a botar a mão na massa, você ler o PDC da SIGAM corporativa para ver como que ela sugere que a gente siga esse padrão de customização. Tá? Então eu vou botar aqui V underline, nem vou usar underline, só o V, código cliente. Eu anotei, eu vou capturar isso do programa SIGAM, eu anotei que ele é no tipo numérico alfa de 6, né? Então aqui eu vou escolher o tipo de dado que a variável armazena, são os tipos permitidos do Magic XPA, e ele permite até 6 posições. E depois eu tenho uma outra variável, V número OS. É um numérico também de 6 posições. Tá? Então eu já tenho duas variáveis aqui no meu programa de customização. Lembrando que ele é um programa batch, ele inicia, executa e termina. Tá? Ele não é interativo, não será interativo com o usuário, embora o nosso objetivo seja mostrar uma estatística. Então a gente vai entender isso melhor para o final. E na parte de lógica é onde a gente basicamente cria as regras de negócio, coloca nossas regras de negócio em handlers pré-determinados, tá, do engine. Então o engine ele tem um handler que se chama task prefix, que é justamente, indica que o programa acabou de iniciar. Então se eu quero fazer alguma coisa no meu programa quando ele acaba de iniciar, a forma de fazer isso é através de um Ctrl+H para criar um handler. Eu vou definir, eu estou interceptando o handler task prefix. E aí aqui dentro eu começo a colocar a minha programação, que não é uma linguagem. Então, como o Magic XPA é uma plataforma low code, a gente não utiliza linguagem, a gente utiliza comandos, tá? Diversos tipos, são 14 comandos que nós temos disponíveis na plataforma, e a gente parametriza o comando. Então, e aí o engine, né, que é o runtime do XPA, quando ele detecta que há um handler, há uma interceptação de um evento, ele começa a executar os comandos na ordem que a gente colocou dentro desse handler. Então, se é um comando update, ele sabe, eu preciso atualizar alguma coisa com algum valor. Isso tudo será conforme a parametrização que eu fizer. Né? Então, por exemplo, eu quero atualizar a minha variável código do cliente. Tá? Eu quero atualizar a minha variável número da OS. Tá certo? Então, eu vou criando o comando, né, informando o comando que eu quero executar e vou parametrizando. Cada comando vai ter um conjunto diferente de parâmetros, mas eu vou parametrizando aqui o meu comando. Quando eu estou fazendo um update, obviamente eu estou atualizando algo com algum valor. Esse algum valor é justamente aqui, o if. Quando eu der um zoom aqui, onde tem esse númerozinho, o Magic XPA ele me leva para o editor de expressões do programa. Tá? Todo programa tem o seu editor de expressões, ou seja, ele tem um repositório de expressões interno ao programa, que é onde a gente segue um padrão muito semelhante a uma planilha eletrônica. Cada linha que eu crio aqui, que é a chamada de expressão, ela é de fato como se fosse uma célula de uma planilha eletrônica. Então, o Magic XPA Engine, que é o runtime, ele calcula aquela célula, calcula aquela expressão, vê o valor que vai dar, aí ele escaneia o programa inteiro, que faz referência àquela expressão, e atualiza aquele valor naquele lugar. Tá? Então, por exemplo, eu quero aqui criar uma expressão. E o que eu posso usar numa expressão Magic XPA? Eu posso usar valores constantes, né? Constante numérica, constante string. Eu posso usar referências do meu programa, por exemplo, variáveis que eu tenho no meu projeto, tanto as locais como as globais. Eu posso utilizar ela na montagem da expressão só referenciando a letra que representa essa variável. Né? Por exemplo, o C aqui
é essa variável. Eu posso usar funções da biblioteca Magic XPA, né? Então, por exemplo, se eu pegar a função date, ela me retorna a data do sistema operacional. E eu posso utilizar operadores, né? Mais, menos, vezes, dividido, menos para numérico. Nós temos o e-comercial para concatenar strings. Nós temos os relacionais, né? Menor, maior, menor, igual. Nós temos também os lógicos, AND, OR e NOT, né? E assim por diante. Então nós podemos combinar todos esses tipos de elementos para montar uma expressão. A minha ideia aqui, né, a minha necessidade, melhor dizendo, é capturar o código do cliente que está no programa Cygam, de onde eu vou imputar a minha customização. E eu já descobri, né, eu já notei que ele estará no programa Cygam, o código do cliente, num campo que tem esse nome aqui. Então, na customização do conector, eu capturo isso usando a função do Magic XPA var current n, tá? Passo o nome e ele me traz o valor desse campo no momento que o runtime está executando, tá? Se eu tenho dúvida sobre a função, simplesmente eu posiciono aqui nela, pressiono F1 e aí eu vou para o help da função, tá? Então, var current n, ele vai buscar essa informação. E aí, quando eu dou um Enter, veja que a expressão foi copiada para cá. Então, ó, C, atualizo com o resultado dessa expressão. E a mesma coisa, né, na variável de baixo, que eu criei aqui na minha customização. Eu preciso apenas entrar lá no editor de expressões e acabei criando uma linha a mais. Var current n desse cara aqui, né? Botei um apóstrofe, mais apóstrofe é o delimitador de constante string no XPA. Essa é a expressão número 2, tá? Então, quando eu dou um Enter, ó, ele copia o 2 para lá. Então, a gente está vendo aqui que no exato ponto de inicialização desse programa, que será o nosso conector, eu capturo do Cygam essa informação, jogo nessa variável, capturo essa outra informação, é uma outra expressão, então o runtime avalia ela, joga nessa variável, e eu já fiz duas operações, já fiz 2 updates, tá? Muito bem. O que eu vou fazer agora? Eu estou nesse programa, né, chamado, acho que escrevi sumério, né? Sumário. Eu vou criar uma subrotina, tá? Melhor. Eu vou lembrar que eu quero isso daqui, ó. Eu quero total de OS abertas, total de OS fechadas, a data da primeira OS e a data da última OS. Então eu vou criar mais variáveis que eu vou precisar para armazenar esses resultados. Tá? Então eu vou criar aqui v total OS abertas. É um número, né? Vamos supor que eu botei aí até 8 dígitos nesse número. V total OS fechadas. V data primeira OS.
é um tipo date. VData última OS também é uma data, né? Já criei mais 4 variáveis aqui. E agora, tá? Eu vou criar aqui um campo chamado vNome fantasia cliente. Tá? É uma string de até 100 posições. Eu criei 5 variáveis, eu vou precisar agora preencher elas, né? Eu quero aqui conter aquele total, os 2 totais, abertos e fechados, as 2 datas e o nome do cliente, tá? Porque eu quero apresentar isso para o usuário. Então eu vou criar aqui embaixo, tá? Vou criar uma subrotina para fazer uma consulta direta. Eu vou fazer uma consulta direta no banco, imitando aqui essa consulta que eu já defini, né? Então eu vou dar um F5, eu vou fazer uma consulta aqui no meu banco Cigana SQL, então o Magic XPA ele sabe que ele vai ter que ir lá na configuração do Magic INI e saber aonde que está a localização e que tipo de banco é esse, mas só pelo nome ele já vai saber. Vou guardar isso no banco memória e eu vou então repetir aqui essa consulta. Tá? E vou pedir para o Magic XPA fazer o prepare dessa consulta aqui. Ok? Então, o que o prepare do Magic XPA fez? Ele criou variáveis temporárias para guardar o resultado. Ele analisou e viu que não tinha problema na minha consulta e ele está guardando justamente os retornos, né? Por causa do prepare ele sabe que retorna. Ele está guardando os retornos aqui, nessas variáveis. OS abertas, fechadas, primeira data, a hora da primeira data, porque ele pode separar, né, a data e a hora lá do banco, e a hora da última data. Ok? Essa rotina eu vou solicitar também que ela seja não interativa. Tá? E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou criar, né, essas variáveis, elas são físicas, são locais a essa rotina, mas eu quero ter acesso a esses valores nessa outra rotina. Então eu vou criar aqui um parâmetro de entrada, tá? POS abertas, numérico de 8. Eu vou criar aqui um parâmetro de entrada, também POS fechadas. Primeira data e última data. P. Veja que ela não é variável, ela é parâmetro, tá? Ou seja, esse valor virá de um outro lugar. Então eu criei esses 4 parâmetros e eu vou criar um mais, né? Vou chamar ele de P código cliente. E ele, né, o código do cliente é um alfa de 6, então aqui eu vou botar alfa 6. Tá? Por que eu criei esse parâmetro P código cliente? Porque eu vou usar ele para fazer uma operação aqui que me traga, tá, o nome fantasia do cliente. Então eu vou botar aqui um outro parâmetro, P nome fantasia cliente. Sei. Eu estou fazendo isso para mostrar uma outra funcionalidade que a gente tem nas customizações Cigana, que não é apenas, né, nós fazemos um select direto numa tabela da base do Cigana.
Porque nós incorporamos aqueles módulos, né? Nós importamos o Default Project, nós temos acesso a todas as tabelas, todos os objetos tabelas do Cigam, e eu posso fazer através aqui de um comando link, tá? O link é um tipo de join que o Magic XPA tem. Ele permite fazer o relacionamento 1 para 1 com alguma tabela. E veja que aqui na lista de objetos eu tenho todas as tabelas Cigam, né? Isso vem justamente daquela importação que eu fiz lá no início, eu tenho acesso a elas. Lançamentos, empresa, conta. Então eu vou fazer um link com a tabela de empresas, tá? E vou trazer o nome fantasia dessa tabela de empresa. Então tem um lugar aqui que deve ser fantasia, tá aqui, ó, 20, fantasia. No treinamento de Magic XPA, você vai ver tudo isso bem esmiuçado, tá? Todas essas regras, essas instruções. Mas isso aqui é uma instrução que se chama relacionamento 1 para 1. Então, para uma informação X, eu estou buscando um registro relacionado numa tabela do Cigam, tá? Que não é pela forma do SQL direto. Então eu tenho SQL direto, mas eu tenho essa outra forma low code do Magic XPA. E aí eu vou apenas aqui nesses dois parâmetros, tá? Eu vou criar a regra de relacionamento. E eu vou usar justamente aqui o código do cliente, tá? Então o código do cliente, eu vou criar agora uma expressão. Essa expressão calcula o valor do meu parâmetro código do cliente, né? O N. Vocês podem ver que aqui embaixo está escrito o nome dele. Essa expressão número 1, tá? Ela será a minha regra de relacionamento 1 para 1. Então, eu estou recebendo parâmetros nessa rotina. Eu estou executando um comando direto no banco. Mas também, ao mesmo tempo, né, para cada registro que vier desse comando, para cada registro, eu faço um relacionamento 1 para 1 com uma tabela do Cigam. Eu sei que vai vir um registro só, né, porque eu já testei essa query aqui. Ou seja, eu vou fazer esse relacionamento uma vez. Então, eu venho aqui e trago o código do cliente como regra de relacionamento. E aí, na parte da lógica, eu vou criar um outro handler, né, nesse programa, mas agora não é quando ele inicia, não é task prefix, é quando um registro acabou de ser lido, então é um record suffix. E no record suffix, o que eu vou fazer? Eu atualizo os meus parâmetros, tá? Eu vou atualizar aqui os meus parâmetros. IJKLM. Ó, então vou atualizar o S aberta, fechada, primeira data, última data e nome fantasia, justamente com esses dados aqui, com essas variáveis que estão sendo preenchidas pelo output do comando SQL e com esse campo aqui do meu relacionamento 1 para 1. Então eu crio aqui uma expressãozinha, tá? É a variável P, Q, R, T, né? E esse último campo aqui é o W. Então, assim que o registro for lido, eu atualizo esse pessoal aqui com o resultado da minha consulta. E quando que eu vou fazer isso? Eu tenho uma rotina, são duas rotinas, tá? Essa está iniciando a partir do clique no botão e ela captura essa informação aqui no task prefix. Essa aqui, ela está fazendo a consulta, tá? A consulta no banco.
E aí ele busca esses dados, armazena aqui e faz um relacionamento 1 para 1. E eu quero mostrar esse resultado para o usuário. Então, logo após eu capturar, aí vem uma coisa importante, né? Nessa minha query de exemplo, eu estou usando valores fixos. Estou usando valores fixos para o cliente, né? Estou usando valores fixos para o número de OS. Só que eu quero fazer uma coisa dinâmica, eu não quero isso fixo. Então aqui nesse comando aqui, né, eu vou justamente, tá, substituir esse pessoal aqui por um placeholder, tá, um ponto de substituição. Então, meu primeiro ponto de substituição, 2.1, vai ser para o lugar do código do cliente. Tá? E o meu segundo ponto de substituição para o número da OS. Tá? Então aqui, ao invés de ter esses valores fixos, eu terei assim, ó, onde está o cliente 2.1 e onde está o número da OS 2.2. Com isso, aqui na parte do input, o Magic ele sabe que eu tenho dois inputs, eu posso fazer uma query parametrizada, tá? Parametrizada. Então, justamente, eu vou preencher na primeira posição o meu parâmetro código do cliente que eu estou recebendo e vou preencher na segunda posição o meu parâmetro. Esqueci de criar o parâmetro, mas eu vou criar agora, né? P número OS. Então essa query parametrizada, ela vai ter dois valores de input, que são justamente os parâmetros que eu estou recebendo nesse programa, e me gera 6 outputs. Tá? E aí o que eu faço? Logo após eu capturar essas informações do programa do Cigano, do ERP, eu faço uma chamada para essa rotina. Tá? Eu faço uma chamada para essa rotina. Eu vou colocar aqui um cursorzinho de aguarde para o usuário. Tá? E vou colocar um cursorzinho de liberado para o usuário. Então aguarda antes, libera depois, que é aquele cursor da ampulheta. Executa o comando, não é um comando complicado, ele não demora para finalizar, mas esse comando é executado chamando essa outra rotina, que tem 7 parâmetros de entrada. Então aqui na parte dos arguments, tá, eu começo a informar os parâmetros que eu quero passar e receber. Né? Então, no Magic XPA, os parâmetros eles são input e output ao mesmo tempo. Tudo depende se eu vou usar a coluna var. Se eu usar a coluna var como eu estou usando aqui, eles são input e output. Se eu usar a coluna ESP, eles são apenas input. Tá? Os que eu quero atualizado de volta, eu passo como output. Os que eu não quero atualizado de volta, eu crio uma expressão e passo como input. Então o código do cliente vai ali. O nome do cliente é output, então ele vem aqui na coluna var. E por fim, o número da OS, né, que eu capturei. Aqui. Tá? Executo o comando. Por fim, vou exibir isso para o meu usuário. Tá? O resultado desse comando.
Então vou dar uma opção bem simples aqui, né? Um verify warning do tipo information. O título, eu vou criar uma expressão para o título, né? Estatística do cliente. E aí eu vou concatenar o nome do cliente, nome fantasia, que eu recebi como output daquela rotina que está fazendo o relacionamento 1 para 1 pelo código. Tá? E aí eu vou escrever uma mensagem. Tá? Outras OS. Diferente de Trim STR. Trim STR. Vou converter o meu numérico para string, né? Então, isso aqui é um texto. Tá? Vou concatenar aqui uma quebra de linha. Deixa eu esticar um pouquinho a tela, que aí fica melhor para vocês verem a expressão. Tá? Duas quebras de linha. OS abertas. E Trim STR nas OS abertas. Fiquei demais aqui. Que é o E, né? Quebro a linha. OS fechadas. Aí eu tenho as fechadas aqui na minha variável f. Primeiro OS em. Aí já não é mais o trim, né? Porque o meu tipo já não é mais numérico, eu não tenho que converter ele com str_trim para string. Eu converto com dstr, que é data para string. Tá? Então, G. Ou vamos fazer com 4 dígitos. Como eu estou excetuando a OS que eu estou, né? Mas tudo bem, vamos deixar última OS em GH. Então eu estou usando aqui no texto, eu estou usando D, que é o número da OS. Então eu estou vendo outras OS que não a OS que eu estou. Então a minha consulta é sempre em relação a todas as outras OS que não aquela que está na minha tela naquele momento. Então D, EF, GH. Não vou precisar desse final aqui. Ok. Esse sinalzinho vermelho me indica que eu escrevi alguma coisa errada, não algum parênteses, alguma coisa. Então eu só estou checando aqui o que pode estar errado. Não fechei o trim. Okay. Perfeito. Então essa aqui é a expressão que eu vou dar um verify
na tela, isso vai abrir um pop-up para o usuário. Ok, a gente está fazendo conector, então não vamos usar o Verify. Vamos usar, olha só, Call Program. Todos esses vermelhos aqui são programas que o Cygum tem, né? Que o Cygum tem na sua biblioteca, que a gente pode utilizar. Eu tenho um aqui chamado mensagem Cygum, mensagem OK, tá? Então, quando eu chamo esse programa, eu vou abrir aquele mesmo pop-up que você está acostumado a ver dentro do Cygum. Então, dentro da minha customização, eu vou ter aquele pop-up que você vê no Cygum. E aí ele tem 6 parâmetros, né? O botão que o usuário retornou, mensagem, título, botão inicial, tipo de ícone, o S é de stop, o E é de exclamação, qualquer outra coisa é informação. E se é não modal a janela, tá? Então, ao invés de eu usar aqui o Verify Warning da expressão 1 e o título 2, eu vou usar esse programa. Eu não quero esse parâmetro, ele não me interessa. A mensagem é a expressão 1, o título é a expressão 2, botão inicial não interessa, tipo de ícone não interessa e não modal também não interessa. Tá? Então eu tenho essas duas opções aqui, tá certo? Eu posso chamar o Cygum ou eu posso usar o meu Verify. Eu vou desabilitar essa linha, tá? Ela está em vermelho, ou seja, a linha não será executada pelo runtime do Magic XPA. Então, de verdade, eu vou mostrar o Verify do Magic XPA e não vou mostrar o Message Box do Cygum. Mas se você quiser mostrar o Message Box do Cygum, por exemplo, pode chamar o sim, não e cancela, aí ele devolve para você qual foi o botão que o usuário clicou, esse tipo de coisa assim, tá? Então, basicamente, eu terminei a minha customização aqui. E agora eu vou mostrar para vocês como é que a gente coloca isso no Cygum e como é que a gente vê funcionando essa nossa customização. E é muito fácil. Agora que a gente concluiu o desenvolvimento, nós acoplarmos essa customização ao nosso Cygum. Primeiro, eu vou pegar e vou gerar o pacote de metadados dessa customização, né? Popular compilação. Então eu vou pegar aqui o nosso projeto, File, Create Cabinet, e vou gerar um arquivo chamado ECF. Ele é o pacote que contém todo o nosso projeto, os programas, as referências externas aos módulos Cygum, qualquer outro tipo de objeto que eu tenha incorporado ao meu projeto, vai estar tudo aqui dentro desse ponto ECF. Né? O CF é justamente Cabinet File. Eu gero aqui esse pacote e eu pego, né, o nome completo desse pacote aqui. Tá? Onde que esse pacote está criado? Então vamos recordar que nós temos, né, uma instalação de Cygum aqui. Eu criei uma pasta customização e eu tenho esse cara aqui nessa pasta. Então o nome completo dele está aqui, ó. Eu vou anotar isso porque eu vou precisar. Então eu já tenho a customização. Como é que eu levo ela e incorporo ela ao Cygum? Bom, primeiro o meu Cygum está aberto, então eu vou fechar. Ok. Vou fechar esse Cygum. E aí eu vou no arquivo Magic.ini do Cygum. Então, arquivo de configurações do seu Cygum, né, do seu RP. Eu vou abrir ele. E aí eu vou criar alguns nomes lógicos, que são exatamente aqueles que eu copiei lá no início. Tá vendo aqui que eu copiei lá do utilitário conectores do Cygum? Normalmente a gente vai utilizar 3. No caso de botões, né, a gente precisa de 4. Então, como eu criei um botão, eu vou usar esses 4 nomes lógicos.
Eu vou acrescentar ele aqui na seção Magic Logical Names, tá? Vocês podem ver que já tem até alguns, por exemplo, essa versão de Cigã que eu estou usando na demonstração, ela já tem 1, 2, 3, 4 customizações. Agora eu vou acrescentar uma quinta, tá? Então tem 4 pontos já do Cigã para customizar. Customização de envio no envio de e-mail, customização nas atividades de uma OS, customização no módulo de projetos do Cigã. Eu vou criar uma outra aqui. Então aqueles 4 nomes lógicos lá, eu vou inseri-lo nessa seção Magic Logical Names. Tá? E o que eles são? Primeiro esse aqui, ó, que só tem o prefixo, CabOS. Aqui a gente coloca um S dizendo que nós queremos ativar essa customização. Tá? Porque o Cigã, ele checa, quando ele chega no ponto de customização, ele chega se tem alguma coisa acoplada ali ou não. A gente pode ativar e desativar. Né? Então eu coloco um S, eu estou ativando essa customização. Aí no CabOS CabPRG é justamente o nome do pacote do meu projeto onde estão todos os meus programas. Eu fiz um, mas eu poderia ter feito vários, tá? Todos eles dentro de um mesmo pacote. Eu não preciso ter pacotes, por exemplo, eu tenho aqui algumas customizações que compartilham o mesmo cara, tá vendo aqui, ó? Essas 4 customizações estão no mesmo pacote, no mesmo ECF, né? Eu fiz um novo aqui. Então, o caminho completo desse ECF, eu vou colocar aqui onde está CabPRG. E agora recordem que quando a gente começou, né? Nós tínhamos esse nome público aqui que eu pedi para anotar, né? Que eu falei que eu precisaria anotar. Está anotado aqui. Esse nome público do programa é justamente o ponto de entrada aqui, ó. Cabe. Aliás, eu inverti, né? CabPRG vai aqui e o pacote ECF vai aqui em cima. Ele estava invertido. Então, cabe o pacote ECF, cabe PRG, o nome público do programa. Esse cara está ativado. Então, nesse exato ponto do Cigã será executada essa customização. Como ele é um push button, o Cigã vai criar um botão na tela. E o cabe name é justamente o texto que eu quero que apareça escrito no botão. Tá? Então, vou chamar aqui, por exemplo, de stats. 3 pontinhos. Tá? Então, com isso aqui eu estou ativando essa customização. Tá? Ativei a customização no Magic INI. Agora eu vou abrir o Cigã. Novamente. Tá? Porque eu fiz uma alteração no Magic INI, então eu fechei o Cigã. E aí agora eu abro o Cigã. Faço o meu login. Gestão de serviços, ordem de serviço, ok. Vou lá para aquela OS que a gente usou no início de demonstração e vejam, temos um botão novo aqui na tela. Stats, que é justamente o texto que eu coloquei lá. Clicando nesse botão, será acionado aquele programa que eu acabei de criar. Tá? Será acionado esse programa e ele vai executar o que eu codifiquei nele. Então ele vai capturar essas duas informações. Ele vai fazer uma query, vendo todas as OS desse cara que são abertas e não abertas, e com o código dele, né, o código do cliente, ele também faz uma localização
um para um na tabela e traz o nome fantasia dele. Tá? Então, quando eu clico aqui, voilà, nós temos aqui o nosso Message Box, estatísticas do cliente Cigan SupMagic, outras OSs diferentes dessa que eu estou, então vejo que dentro da minha customização eu consegui capturar a informação da rotina, tá? E fiz uma consulta. Então eu tenho 35 OSs abertas desse cliente, 1.102 fechadas. Nossa primeira OS foi em 26 de julho de 2005 e a nossa última OS 17 de fevereiro desse ano, 2022. Ok? Então veja como é muito fácil, muito simples. Veja como é muito poderoso você ter à sua disposição a plataforma Magic XPA para fazer customizações no Cigan, né? Essa, claro, é uma customização simples. Ela é uma rotina que faz uma simples query e depois apresenta o resultado num pop-up. Nós podemos ter vários outros tipos de customizações, né? Por exemplo, se eu chegar aqui e for lá no módulo de projeto estruturado, não sei se vocês recordam, mas a gente tem uma customização no módulo de projeto aqui, ó, que é um botãozinho mais 3 pontinhos. Tá? Ou seja, quando eu estou nesse ponto aqui, aparece esse botão e aí eu tenho uma interface com o usuário que me permite acrescentar informações de regra de negócio, fazer computações, guardar dados adicionais, etc. Ou seja, eu estendi a funcionalidade do RP através de uma customização Magic XPA. Tá? Isso é um outro exemplo. Tem customizações que nós podemos, por exemplo, colocar diretamente como um item de menu. Então, se eu clicar aqui em apontamento de projetos, eu vou para uma outra tela que também é uma customização, tá? Para uma determinada regra de negócio que a empresa tem necessidade, então foi implantada como uma customização que o usuário tem uma nova opção no menu para acessar uma ou mais tarefas. Muito fácil, muito simples, né? Do jeito que o Cigan é. Okay? Obrigado por participar aí com a gente desse Magic Sem Segredo. Nós nos encontraremos mais vezes para falar mais ainda sobre customizações e conectores Magic XPA com Cigan RP e também para falar de outras características, outros recursos que nós temos disponíveis na plataforma Magic da Magic Software. Okay? Obrigado a todos então, nos vemos em breve.